Seja bem-vindo ao Macários Podcast, eu sou Luiz Flauzino. Eu sou Wesley Siqueira. E esse é o primeiro episódio do Macários Podcast. Então já quero dizer para você aqui, desejar realmente as boas-vindas. Esse projeto, vamos falar brevemente aqui como iniciou esse projeto. Nós ainda estamos estruturando. Primeiramente, talvez você esteja se perguntando, por que Macários? E aí eu quero convidar o Wesley para explicar por que Macários, Wesley. Macários é uma palavra que o Mateus usa no capítulo 5 de Mateus, que ele fala aqueles bem-aventurados. Ele usa a palavra de Macários, que vem do grego, que significa abundante, superabundantemente abençoado. Significa que nós somos abençoados em todas as partes da nossa vida. Então, Macários para nós, em nome de Jesus. É esse o nosso propósito, ajudar você para que você venha prosperar em todas as áreas da vida. E uma dessas formas, nós vamos começar hoje com esse projeto. E o nosso primeiro episódio vai ser sobre Provérbios, o livro da sabedoria, o livro escrito por Salomão. Inclusive, será que Salomão foi o homem mais inteligente ou mais sábio da história? E aí? É um tema para um outro episódio, na verdade. No decorrer do podcast até o Provérbios número 31, a gente vai saber. Exatamente, perfeito. Então vamos lá. Por que a ideia da gente começar já com o livro de Provérbios? Porque nós precisamos de sabedoria. Se você for pegar aqui, você percebe que o próprio Deus, quando ele foi constituir o mundo, ele chamou a sabedoria para que ele pudesse realmente fazer, estruturar o mundo. E Salomão, realmente, que foi um homem sábio, ele foi instruído, o Wesley vai falar um pouco mais sobre isso, da introdução, e a gente já vai entrar direto no capítulo 1. Sim. Provérbios de Salomão. É claro que a gente tem que lembrar que Salomão foi o terceiro rei de Israel, e antes dele reinar, o seu irmão Adonias queria usurpar o seu trono. E é claro que Adonias ele faz um banquete, chama Joabe, o comandante de exército de Davi, chama o sacerdote, faz o banquete, se autoproclama rei. Sim. E aí Betseba, que é mãe de Salomão, vai lá e diz para Davi: olha, Davi, você disse que Salomão quer reinar. E praticamente Adonias está fazendo um banquete e diz que ele que vai reinar. Davi então chama Salomão, chama um sacerdote, unge Salomão a rei e o proclama rei. E Adonias está lá fazendo a festa. Isso significa que não adianta querer reinar sem ter unção. Porque na nossa vida a primeira coisa que vem é a unção e depois a proclamação. Perfeito. E quando nós somos ungidos, a gente não precisa se autoproclamar, porque as pessoas à nossa volta vão ver a nossa unção e assim eles verão que nós já fomos proclamados por Cristo Jesus. Perfeito, olha só. Então você já entendeu um pouco do contexto histórico, né? E assim, como a gente já falou no início, eu torno a repetir, a sabedoria é uma das coisas mais importantes na vida de um ser humano. Para que você possa tomar decisões melhores, a gente vai ver, para que você possa realmente conduzir a sua vida, não só você, mas guiado pelo Espírito Santo, você precisa de sabedoria. Então, sem mais delongas, né, vamos apresentando, você vai conhecer mais sobre mim, sobre o Wesley ao longo dos podcasts. Enfim, a gente vai se apresentar depois, mas a gente vai direto ao ponto. Wesley, capítulo 1. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Bom, já falou da história. Isso, né? Como nós falamos, Davi, ele unge Salomão a rei, depois o proclama rei. A gente compreende então que a unção vai sempre vir antes de qualquer proclamação. Então não adianta eu ter o título sem a unção. Eu preciso primeiro ter a unção. Então como é que eu busco essa unção que foi ungido? Aí a unção ela vem dentro de nós. A unção é um caráter. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais ungido nós somos. E quando ele coloca a unção dentro de nós, a gente não precisa de títulos, porque a unção é algo primordial na nossa vida. É por isso que eu digo, a gente sempre tem que se preocupar com a unção, porque os títulos qualquer homem pode dar, mas a unção só o nosso Deus que pode nos dar. É de Deus, perfeito. E automaticamente ela já é uma carta, né, de apresentação, né? Sim. Não precisa realmente de se falar, porque por si só ela já fala. Verdade. Então vamos lá, versículo 1 e 2 diz o seguinte: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência. O que é para você a diferença entre sabedoria e conhecimento? O que você diz a respeito? Sabedoria, a etimologia da palavra sabedoria está dizendo que é sabedoria para governar tudo na sua vida, é sabedoria para tomar decisões em todas as suas áreas. E qual que é a diferença da sabedoria para o conhecimento? O conhecimento é algo específico. Vou te dar um exemplo. Você mesmo tem um conhecimento amplo a respeito de finanças. Então você tem um conhecimento amplo a respeito disso. Mas sabedoria é sabedoria para tomar decisões em todas as situações da sua vida. Exatamente. Isso que é sabedoria. Então, exemplo, eu posso ser bom em matemática, mas eu também posso ser sábio em Cristo Jesus, porque Ele vai me direcionar em todas as áreas da minha vida. É no casamento, é no serviço. Sabedoria é isso. Era por isso que Salomão foi um bom governante.
importante, porque ele tinha sabedoria para governar. Então Deus, ele pode te dar o conhecimento, o entendimento, mas ele também quer te dar sabedoria, para você ir bem em todas as áreas da sua vida. Isso que é sabedoria. Então, sabedoria é tomar decisões em todas as áreas, e conhecimento é você ter um conhecimento específico, algo amplo e específico em uma área da sua vida. Perfeito. Essa é a diferença. Exatamente, ou em algumas áreas também. O Wesley falou sobre as áreas da vida, é importante saber, até depois a gente vai fazer um episódio sobre isso. Não sei se você sabe, você que está nos ouvindo aí, inclusive pelo YouTube, ou você que está ouvindo pelo Instagram, principalmente pelas plataformas de áudio, como Spotify, enfim. Peço a gentileza de você dar o seu like, você se inscrever para que você possa acompanhar os nossos conteúdos aqui e também compartilhar com mais pessoas também, se você está curtindo, se você está apreciando esse trabalho. Isso mesmo. Perfeito? Então, sim, existem 12 áreas da nossa vida. A gente vai falar sobre isso no outro episódio. E você já entendeu a diferença de sabedoria e conhecimento. Então, se você quer se tornar uma pessoa mais sábia, você precisa se tornar uma pessoa mais sábia para que possa realmente conduzir a sua vida. Amém? 3. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Amém. Eu acho que a gente tem que falar muito sobre equidade. O que é equidade? A gente sempre confunde equidade com igualdade. O que é igualdade? Igualdade é você dar igual para todo mundo. Então, igualdade é você tem R$100, você dá 50 para um, 50 para outro, automaticamente você foi igual. Deus, ele não trabalha com igualdade. Aqui ele fala equidade. O que é equidade? Equidade não é dar o que você quer, é dar o que você necessita. Então, vou repetir. Equidade não é dar o que quer, é dar o que necessita. É por isso que Jesus veio ao mundo e ele deu a vida por nós, se sacrificou por nós. Não porque eu pedi, porque ele não deu o que eu queria, ele deu o que eu necessitava. Então é isso, equidade. Deus, ele vai sempre trabalhar com equidade. Você pode pedir o que você quiser, não tem problema com isso, mas você tem que lembrar que primeiro ele vai dar o que você necessita. Uma da primazia da necessidade foi Jesus Cristo para a nossa vida. Agora o resto, ele ao longo do caminho vai dizendo, olha, eu estou te dando isso agora porque é o que você necessita. O que você quer, talvez eu faça depois que você amadurecer. Mas a equidade é isso, é Deus dar o que nós necessitamos. Perfeito, então olha aí. Às vezes você se questiona, mas o porquê que eu não tenho ainda aquilo que eu gostaria? Talvez na vida material, por exemplo, aquele carro, aquela casa do sonho, aquele emprego, eu quero ser promovido, mas será que você já está preparado, você está pronto para suportar isso? Inclusive, a sabedoria ela vai te ajudar a tomar decisões, por exemplo, que o tolo não consegue tomar, né? Então a gente vai ver aqui a diferença entre aquele que é sábio e aquele que é insensato, que é o oposto da sabedoria ao longo do livro de Provérbios aqui. E o que você falou está certíssimo, porque às vezes a gente está querendo alguma coisa, mas será que é necessário ter agora? E será que eu vou conseguir suportar isso agora? Então Deus, ele trabalha com isso. Se ele tem certeza, é claro, Deus é onisciente, onipresente, então ele sabe até onde você pode ir. E se você não pode chegar lá onde você quer chegar e dizer, ó, por enquanto fica aí, eu vou trabalhar com a equidade. Exatamente. Eu vou dar o que você necessita nesse momento da sua vida. Perfeito. Vamos lá. 5. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Amém. Ó, o sábio ouvirá e crescerá. Bom, aqui está falando de um processo evolutivo. Eu só vou crescer se eu ouvir. E eu preciso compreender isso. Eu me lembro que quando eu comecei a ministrar a palavra 9 anos atrás, um amigo meu chamado Itamar me deu uma oportunidade para pregar num culto de domingo, e depois que eu ministrei a palavra, eu disse para ele, e aí, você gostou? Como foi? Ele disse, olha, Wesley, foi bom, porém, você falou muito rápido e você falou algumas gírias, aí você precisa melhorar nisso. De primeira, é claro, eu ouvi, mas de primeiro meu coração ficou fechado para isso, né? Mas depois eu compreendi que ele estava certo. Então eu comecei a modelar a minha fala, comecei a melhorar algumas coisas, e eu compreendi que aquilo era para edificação. Então quando o texto diz assim, o sábio ouvirá e crescerá, não existe crescimento se você não consegue escutar. Então eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso ouvir a voz daqueles que Deus coloca à minha volta, puxando a minha orelha, às vezes numa crítica construtiva, e compreender que é Deus que está colocando pessoas na minha vida e me direcionando. Olha, escuta, aprende e você vai crescer em nome de Jesus. É isso aí. E um dos princípios da sabedoria é aquela pessoa que ela sabe, ela fica feliz, ela fica contente. A gente vai ver mais à frente quando ela é corrigida. Então você já percebe aí a diferença de uma pessoa que é sábia e aquela que é insensata, que é tola. Ela já não gosta de ser corrigida, né? Então isso é muito importante você aprender que se você quiser crescer, quiser ser sábio, você precisa aceitar a correção. É a única forma. 7. Explicar o temor do Senhor
Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Provérbios do 1 ao 10 também. A gente fala do 1 ao 7 e depois do 1 ao 10. Ó, eu acho que a gente tem que compreender, a gente fala muito temor do Senhor, temor do Senhor. E aí a própria palavra de Deus vai nos mostrar, o próprio Provérbios, o que é o temor ao Senhor. E aí um exemplo, eu convido você lá no versículo 8, e o verso de número 12 diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa eu aborreço. Então o que ele está dizendo? Que temer ao Senhor é simplesmente, Luiz, viver em santidade. É uma realidade simples. Então, exemplo, temer ao Senhor, é ter medo, é fazer isso. Não, é só se santificar. Né? Quando eu me santifico, eu estou temendo ao Senhor. Então, eu sempre digo, você tem que dividir na sua vida o que é santificação e o que é iniquidade. Então, ele está dizendo que o temor ao Senhor é se santificar. Aquele que se santifica é que teme ao Senhor. Perfeito. E o princípio, se você pegar no capítulo 1:7, diz que um dos princípios da sabedoria é temer ao Senhor. Ou seja, é impossível você ser sábio, você ser sábia, sem você temer ao Senhor, certo? Então, o princípio é uma coisa que você não pode quebrar, que eu sempre falo, né? Se você quebrar o princípio, ele vai quebrar você, você vai ser quebrado por ele. E Salomão é claro, se ele fala assim, olha, o princípio da sabedoria é o temor, e eu já identifiquei o que é o temor, eu compreendi que temer ao Senhor é se santificar, é óbvio, é claro, é evidente que é só me santificar que a sabedoria virá até a mim. Exatamente. Amém? Então, quem se santifica tem sabedoria em nome de Jesus. E quando ele está falando de santificação, né, talvez para você falar, tem alguém santo, existe alguém santo? A santidade está falando é sobre as nossas obras, os nossos atos. Isso. O ato de você ser santo quer dizer o quê? Você ser separado das atitudes más e pecaminosas do mundo, do sistema mundano que a gente fala aqui, né? Verdade. Vamos lá. Vamos pular direto para o 20 já. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. A sabedoria está à disposição de todos, assim como Jesus. Vai. Isso. Ó, a sabedoria, ela está à disposição de todos. Isso significa que ninguém vai poder reclamar depois falando assim, mas não chegou até a mim. Sim. E é claro que esse termo aqui que clama, a gente precisa aqui fazer um paralelo e compreender que está falando de Jesus. Sim. Ele está dizendo que, olha, ele está clamando, está tendo misericórdia, mas chegará o tempo que não haverá mais. Chegará o tempo que a porta será fechada. Chegará o tempo que a gente não vão conseguir mais encontrá-lo. Então está dizendo, olha, a sabedoria está à disposição. Primeiro, se ele está falando de disposição, Luiz, acessível, né? É acessível e significa que eu preciso de uma energia para chegar até ela. Exatamente. Eu preciso gastar energia, eu preciso gastar tempo para chegar até essa sabedoria e chegar até a Cristo. Eu sempre digo que Jesus ele sempre usa bastante a palavra levanta-te. Então o que? Levantar ação, o quê? Movimento, é ação, né? É movimento, é usar a sua energia. Então olha, está disposto para nós a salvação. Está disposto a sabedoria. Então é tempo de buscar. O tempo é esse. A gente sempre diz, mas Jesus já está às portas. Eu não sei quando ele virá. Mas de uma coisa eu sei, ele virá. E como nós não sabemos quando virá, o bom é a gente compreender e agarrar essa sabedoria agora, em nome de Jesus. Perfeito. Então é isso. Não tem como você buscar sabedoria sem você agir. Ou seja, só o fato de você estar aqui nos ouvindo, nos vendo, né, talvez no YouTube ou pelo Spotify, outra rede social, quer dizer que você está interessado em aprender. Então isso exige o quê? Uma troca, uma dedicação entre você fazer uma outra coisa e você dedicar realmente o tempo de aprendizado para estar aqui conosco. Perfeito? Isso. Vamos avançar agora. Na verdade, eu quero só pincelar uma parte aqui, o 22, que a sabedoria, ela fala que ela está, no 20 e 22, fala que ela está gritando, ou seja, está clamando, dizendo para você, olha, venha, desfrute de mim, venha até mim, porque você pode padecer, você pode ter dificuldades, né? E aí, logo depois, no 28, 1 a 23, né? 23 ou 28? Isso, agora é o 28 aqui, ó. 28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. E aí, vai? Ó, ele está dizendo que uma hora a porta se fecha. Que uma hora o caminho estreito que nós achamos que é difícil hoje, ele vai se fechar. E aí eu preciso compreender, eu preciso saber que uma hora a porta se fecha, Luiz. Uma hora a gente não consegue mais abri-la. Então ele está dizendo, olha, depois será tarde demais. Eu preciso agora então fazer uma introspecção e compreender que eu necessito desse Jesus. Que eu necessito dessa sabedoria para guiar minha vida para o triunfo. Então se eu não pegar essa sabedoria agora, se eu não compreender que Jesus está me dando essa sabedoria agora, depois vai ser tarde demais. E a gente precisa lembrar que quando a gente adquire a sabedoria de Cristo, que Cristo dá a sabedoria para nós, é o que Salomão está falando, eu tenho plena certeza que Jesus ele nos dá a sabedoria, nós precisamos compreender
que é claro que nós teremos uma vida abundante no céu, mas isso não nos impede também de ter uma vida abundante nessa terra. Então, o que Jesus está querendo dizer? Eu quero que você seja sábio para você estar comigo aqui no céu, mas eu também quero fazer de você sábio aí na terra, para você, além de ser superabundante, abençoar as pessoas. Então, olha, enquanto existe, vamos abraçar, em nome de Jesus, essa sabedoria e ser triunfante aqui na terra. Perfeito, porque muita gente, né, realmente tem essa visão. Nós queremos estar com o Senhor, nós queremos estar com Cristo, né? Talvez você esteja nos ouvindo e ainda você não confessa a fé cristã, está tudo bem. Nós estamos aqui para compartilhar com você a palavra de sabedoria e dizer que é necessário você ter essa compreensão, você aprender disso. Mas o desejo cristão a esperança da fé cristã é estar com Cristo. Mas, poxa, esse é o nosso maior alvo. Mas enquanto estou aqui na terra, eu vou viver uma vida de miséria, uma vida miserável? Realmente não. Tem o melhor que eu posso desfrutar aqui com sabedoria também, sem perder a minha fé, sem perder a minha salvação, porque Deus, Ele é próspero, Cristo é próspero, e jamais aqueles que servem a Ele vão viver na miséria. Só vive quem quer realmente e não desfruta da verdadeira sabedoria. E talvez as pessoas pensem assim, mas eu anuncio a Cristo, eu falo da sabedoria de Jesus, mas ninguém quer ouvir. A nossa obrigação não é querer que ninguém aprenda obrigado. A nossa obrigação é só propor. Então nós anunciamos. Se aceitarem, amém. Se não aceitarem, continue minha jornada. Então a nossa obrigação como cristão é simplesmente avisá-los que existe uma sabedoria, que existe um Cristo super abundante, que quer que nós sejamos tanto felizes nessa terra como felizes no céu. E aí você vai dizer, mas feliz, a gente não é eternamente feliz. Quando nós compreendemos que nós estamos nessa terra e Jesus está conosco, os momentos ruins não se comparam aos felizes. Então, nós anunciamos. Quem quer acreditar, amém. Quem não quer, nós continuamos a nossa jornada. É isso. Então, a sabedoria que você pega aqui, a gente pula alguns versículos propositalmente. Sim. A gente quis focar em alguns mais específicos. Não que não seja importante, mas sempre tem aquele que chama mais a sua atenção, né? Mas se você ler do 20 ao 22 e do 24, a sabedoria está dando um aviso, um alerta, dizendo, eu estou aqui, eu estou disponível. Sim. Se você não me ouvir depois, não vem reclamar. E aí seu aviso é como seu pai ou sua mãe falando com você, filho, faça isso, filho, faz aquilo. Se você não fizer, a consequência vai vir naturalmente, né? A lei da semeadura. Com certeza. Vamos lá? 1:29, diz assim, olha, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Preferiram, aqui um parágrafo nosso que diz assim, preferiram o prazer terreno à santificação. Então é claro que nós anunciamos a palavra, nós anunciamos o evangelho, mas a gente compreende que tem muita gente que prefere as coisas, os prazeres terrenos, do que a santificação. E o que acontece? Qual que é a diferença? A diferença é que o prazer terreno ele é passageiro, mas a santificação é a eternidade. Exatamente. E nós não estamos aqui para viver prazeres passageiros, nós estamos aqui para viver vida em abundância em Cristo Jesus. Perfeito. Então, o versículo 29 fala isso, olha, eles odiaram o conhecimento. Esse termo odiar o conhecimento está dizendo assim, olha, eles aborreceram o conhecimento. E o conhecimento que nós estamos falando é o conhecimento do próprio Cristo. É Jesus, é Salomão dizendo assim, olha, vocês aborrecem o conhecimento. E um exemplo, quando eles estão dizendo, mas eles vão pagar por isso? É claro. Eu não posso ser aqui, eu sei que é ofensivo falar isso, mas todos nós iremos pagar por aquilo pelos erros que nós cometemos. Entende? Nós não temos para onde correr. Então ele diz, olha, eles preferem o prazer do que a santificação. E aí eu enfatizo nisso, que o prazer terreno é temporário, mas a santificação nos leva para a vida eterna. Perfeito, olha só. E aí o que acontece? O porquê que é interessante, a gente vai ver mais ao longo aqui de Provérbios, os próximos capítulos, mas você percebe claramente que se a nossa vida ela for guiada por princípios, ela vai dar certo. Sim. Por mais que tenha momentos de dificuldades, vai dar certo. Ela foi feita para dar certo, o projeto de Deus. Mas o porquê que a sabedoria, mesmo clamando, dizendo, as pessoas cometem, ou talvez você esteja cometendo algum erro, algum equívoco, não seguindo a sabedoria. Verdade. Porque às vezes você dá lugar às suas emoções. Então você deixa de negar o princípio, de ouvir a verdade, simplesmente porque você ficou nervosinho, ficou nervosinha. O Wesley chamou minha atenção. Não, quem é você, Wesley, para querer falar alguma coisa de mim? Então eu rejeito aquilo que ele está falando, mesmo sabendo que está escrito que está no princípio, e aí eu tenho o quê? Um mau resultado com isso. Então, para de bobeira, deixa realmente de dar ouvido, de não dar ouvido àquilo que realmente funciona há milhares de anos, porque aqui é a sabedoria milenar, foi escrita há mais de 2000 anos, se você quiser realmente ser sábio e próspero na sua vida.
Não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de outras áreas da vida Isso. também, porque isso aqui vai levar você para a eternidade, como o Wesley bem falou. Macários, né? Ser super abundante em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Depois dessa, eu acho que mereceu um like, né? Para você que está verdade. vendo a gente aí no YouTube, ou você que está aí no Spotify também. Sobe nos seus stories e marca lá, compartilha com o pessoal da sua igreja, do seu ministério, do seu trabalho, da faculdade, com todo mundo, que esse projeto foi criado para E abençoar. vamos anunciar a palavra junto em nome de Jesus. É isso aí. Último versículo. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança Oh, glória. e estará livre do temor do mal. Vamos lá? Ó, mas o que me der ouvidos habitará em segurança. Essa segurança eu preciso compreender que ela não é porque eu vou estar no céu, mas ele também nos assegura aqui nessa terra. Exatamente. Então, quando ele está dizendo, o que me der ouvido habitará em segurança. Que segurança que é essa? É compreender que está havendo guerra em outro lugar, que está havendo guerra na minha cidade, no meu país, onde for, mas eu compreender que Deus está cuidando de mim. E todo mundo vai dizer, mas como pode isso? Deus, ele nos guarda a todo tempo, a todo instante, a todo momento. Então, quando nós damos ouvido à voz de Deus, quando nós damos ouvido à voz de Jesus, nós conseguimos ficar descansados. Perfeito. Nós conseguimos dormir em paz. Eu acho que hoje dormir em paz é para poucos. Verdade, Mas nós você falou. dormimos em paz não porque nós somos melhores, é porque Jesus nos dá o consolo. E nós precisamos compreender isso. Quando eu escuto, quando eu dou ouvidos à sabedoria de Cristo, quando eu dou ouvidos à sabedoria celestial, eu fico em paz, porque eu compreendo que Ele está me protegendo. E vai dizer, ó, e estará livre do temor do mal. Perfeito. Eu acho que o termo livre aqui é clarificado de libertação, por quê? Porque o temor aqui faz uma referência ao medo, dizendo que o medo do inimigo ele nos aprisiona. Sim. É por isso que Trava. Paulo diz assim, ele fala que, olha, o amor lança fora todo medo. Então eu preciso compreender isso, que o que a gente está falando aqui? Que nenhuma prisão do inimigo pode prender aquele que compreende qual é o amor de Jesus. Então nós amamos a Cristo, Ele nos amou primeiro, por isso nós nos amamos, e Ele nos protege, nos livra de todo mal. Nós somos livres em Cristo Jesus, nenhum medo pode te parar em nome de Jesus. Creia nisso. É isso. Olha só, o medo, infelizmente, é uma coisa que assola a grande maioria das pessoas. Mas a gente precisa primeiro separar, desmistificar o medo tradicional, comum, o medo fisiológico, que todo mundo tem um pouquinho. Agora, do medo que paralisa. É isso que acontece em muitas pessoas e talvez você hoje esteja paralisado por causa do medo. É o medo de iniciar um projeto, né? A gente estava um tanto receoso, vamos falar de nós mesmos. Vamos começar esse projeto, a gente gravou uma vez, gravou duas vezes, eu falei, Wesley, agora vai sair. Então esse episódio que você está vendo aqui é a terceira vez que a gente está gravando e falando, vamos fazer agora. Mas se você esperar até a condição perfeita, você não começa nada, nós estamos começando. Então o medo, um pouquinho é normal, vai existir, mas não pode paralisar você. Sim. A minha versão, eu acho interessante que é diferente, a minha não, a versão aqui da Bíblia, a outra versão que a gente está vendo aqui, diz que você terá segurança, então assim, se você ouvir a sabedoria, vai ter segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada, que a gente falou. Amém, medo de estar vivo, medo do futuro. Medo de arriscar. De arriscar, o país vai, um presidente que vai entrar, é um emprego que vai dar certo, se eu vou estar velho no futuro, se eu vou casar, enfim. Não vai ter medo de nada, porque o Senhor estará contigo e a sabedoria te dá realmente a orientação necessária para que você possa. Amém. Perfeito? Perfeito. Então, estamos encerrando aqui o nosso primeiro episódio do Macários, falando de Provérbios 1. Novamente, se você curtiu, deixe o seu like aí, você que está vendo pelo YouTube, você que está ouvindo pelo Spotify, e se inscreva nas nossas redes sociais, tá? Tem o canal oficial do Macários, as redes sociais, e também tem a minha rede social do Wesley. Então, Wesley, como é que as pessoas podem encontrar você nas redes sociais? Me encontram lá no Instagram, é @Wesley Siqueira Barbosa, tudo junto, facinho de encontrar, vai lá que vamos edificar a sua vida em nome de Jesus. Perfeito. E você me encontra nas redes sociais, no Instagram, @Luiz Flauzino Vitória, e no YouTube também, Luiz Flauzino Vitória. Certo? É esse o episódio de hoje. Algum recado final? Encerrado. Acho que o único recado que a gente tem que deixar para a edificação de todo mundo é que hoje nós falamos de sabedoria e compreender que a sabedoria pura, a sabedoria verdadeira vem de Jesus. Ele está aqui para nos superabundar. Como nós falamos a respeito da palavra Macários, quer ser superabundante e compreender isso. Todos nós somos sábios quando aceitamos a Jesus. Exatamente. Fechou? Deus Amém. continue abençoando a sua vida aí. Macários.